Canto porque sei que o meu cantar há de fazer você pensar no porquê da vida, no porquê de fazer o bem para alguém. Canto porque sei que o amor é mais, e é muito mais do que se faz. Canto porque sei que o meu cantar há de levar um pouco de paz. Com a força do amor, quero transformar esse meu canto num grito de louvor, falar do teu carinho, lançar a tua luz, amigo Jesus. Canto, canto, sinto que um dia há de ser bem diferente. Creio no amor, sinto que o bem há de vingar. Temos sua luz para iluminar nossos caminhos. Eu canto. Meus irmãos, boa noite. Dizer, primeiramente, da satisfação de estar aqui mais uma vez para trazer para todos algumas considerações a respeito da libertação pela morte. Mas antes da gente começar a tecer essas considerações, eu gostaria de saudar particularmente o nosso querido irmão José Alberto, presidente da comunidade Espírita Nova Era, nosso querido irmão Celso Seara, que me enviou esse convite, e também saudar a Rádio Transvale FM, e pedir a vocês que tenham um pouco de paciência para me ouvir. Eu sei que é um tema que muitas pessoas não gostam de falar, porque acham um tema pesado, porque ainda não compreenderam direito que existe uma fila e que algum dia nós também teremos que retornar, ou seja, nós também iremos nos libertar através da morte, porque a morte, ela não existe, ela só existe a morte biológica, a morte do corpo físico. Mas a morte em si não existe, nós morremos como vivemos e prosseguimos a jornada no plano espiritual do jeitinho que saímos daqui. Claro que a vida além do túmulo não é igual à vida na Terra. Então, chegando ao plano espiritual, nós vamos ter que nos adaptar às novas situações, à nova forma de viver, a voltar a viver sem esse corpo físico pesado. Mas a libertação pela morte, esse termo, libertação, é que, embora não saibamos direito, ainda não tenhamos percebido direito, nós estamos encarcerados no corpo físico. Pedimos muito essa oportunidade ao Pai Celestial, a Jesus, para podermos retornar à paisagem terrestre, para que podermos resgatar um pouco das nossas dívidas para com as divinas leis. É uma nova fase de aprendizado que deve ser aproveitada por todos nós da melhor forma. Nós precisamos viver cada dia como se fosse o último, mas não é viver cada dia como se fosse o último, fazendo tudo errado, viver cada dia como se fosse o último, com responsabilidade, aproveitando cada minuto para fazer alguma coisinha em prol da nossa evolução. Então, apesar de ser um assunto que ninguém gosta de tocar,
mas é muito necessário. E ao longo da nossa apresentação, nós vamos poder constatar com mais veemência isto que lhes falo, porque não sou eu quem falo, eu trago as informações dos livros para espíritas, do livro dos espíritos, das passagens do Evangelho, e que nós temos que anotar e internalizar para vivermos um pouco melhor. Então, eu vou começar fazendo aqui o compartilhamento de tela, pedindo a vocês só um pouquinho de paciência. Libertação pela morte. E aí nós colocamos aí uma figura de alguém que está indo, como se fosse indo rumo ao desconhecido, porque é exatamente assim que soa para a gente, né? Todos nós temos lá no fundo um medinho de morrer, porque não sabemos o que vamos encontrar, porque Deus é tão sábio que Ele fez tudo certinho. Então, Ele nos deu a oportunidade de retornar à paisagem terrena, mas também jogou sobre nós o véu do esquecimento, para que nós esquecêssemos do passado, esquecêssemos onde vivemos, com quem vivemos, o que sofremos, o que fizemos os outros sofrer, mas tudo por misericórdia divina. Então, nós vamos dar início à nossa apresentação falando um pouquinho sobre o corpo. E Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual do médium Divaldo Franco, essa irmã luminosíssima, ela vai nos dizer, no seu livro Conflitos Existenciais, que o corpo é, portanto, abençoado presídio celular temporário que retém o espírito, impedindo-lhe a lucidez plena da realidade, facultando-lhe o germinar das divinas potências que lhe jazem adormecidas no imo e que procedem de Deus, herdeiro que é das suas sublimes concessões. Então, observem, nesse trechinho aqui, olha, ele retém o espírito temporariamente, impedindo-lhe a lucidez plena da realidade, aquilo que lhes falava há pouco. Chegamos aqui e nos é colocado um véu do esquecimento, para que nós possamos prosseguir como se estivéssemos começando do zero, embora não seja bem assim. Mas esse véu do esquecimento é que nos ajuda a caminhar. E, abrindo um parêntese nesse véu do esquecimento, né, que Joana diz assim, facultando-lhe o germinar das divinas potências que jazem adormecidas no ímã, é que todos nós chegamos aqui com sentimentos, com emoções guardadas, né, retidas. Só que nós precisamos de ser educados para que nós possamos externar da melhor forma e as melhores emoções e as melhores e divinas potências que existem dentro de nós. E aí entra o papel dos pais, que até a idade dos 7 anos é, assim, super determinante na criação de um serzinho que aqui chegou, até os 7 anos, educá-lo, burilar seus sentimentos, incutir nele a ideia de Deus, a existência de Deus, falar das coisas divinas, ensinar a orar, respeitar o próximo, respeitar os mais velhos, e tudo isso que os pais precisam verdadeiramente fazer para que seus filhos cresçam seguindo o caminho reto, o caminho certo.
Mas Joana de Ângeles, ela continua dizendo o seguinte: a morte, desse modo, deve ser cuidadosamente estudada e comentada em todas as oportunidades existenciais, a fim de que seja liberada dos artifícios que lhe foram colocados pela ignorância e pelas religiões do passado. Então, nós recebemos um corpo físico, que não foi à toa, para que nós cresçamos, para que nós progridamos, trabalhemos, estudemos, cresçamos, né? Mas precisamos entender uma coisa: nós somos espíritos numa experiência carnal. Então, é por isso que a morte deve ser cuidadosamente estudada, de acordo com Joana de Ângeles. Por quê? Porque as religiões, né, do passado criaram, vamos dizer assim, um estigma muito forte em torno da morte. É como se a morte fosse o fim de tudo, o fim de carreira, o fim da vida, mas não é assim que funciona. Então, é preciso se comentar sobre a morte em termos de vida, porque nós saímos daqui para vivermos a verdadeira vida no plano astral. E nesse sentido, ela continua dizendo, já em um outro livrinho, que eu gostaria, inclusive, de recomendar para todos os irmãos que estão me ouvindo, o Vida Feliz. É um livrinho pequenininho de bolso, mas riquíssimo em suas mensagens, não toma muito tempo, então aquelas pessoas que não têm muito tempo de parar para ler, que não tem muita paciência também, né? Pega esse livrinho, ele tem gotas de sabedoria e, assim, super resumido, mas muito rico de ensinamentos. Então, nesse livrinho, Vida Feliz, tem um trechinho que ela diz assim: vez que outra acompanha um féretro, ou seja, um sepultamento, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Então, a gente está vendo ali uma figura em que as pessoas estão conduzindo um irmão que está se livrando do corpo somático e os outros acompanhando e rendendo suas últimas homenagens. Então, ela conclui dizendo o seguinte: diante da ocorrência com os outros, poderá despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Então, meus irmãos, vejam bem o que irá te suceder inevitavelmente. Todos vamos passar por isso. Então, é preciso se pensar nisso como uma coisa natural. Nós fomos criados para nascer, crescer, envelhecer e morrer. Trocando em miúdos, nem sempre todas as pessoas passam por todo esse processo, porque muitas regressam ainda jovens, o plano espiritual, porque cada um, quando aqui chega, tem um tempo para ficar, de acordo com sua necessidade evolutiva, de acordo com o que ficou já de antemão acertado no plano espiritual antes de aqui chegarmos, exceto os casos em que as pessoas cometem suicídio, que abreviam a morte de alguma forma, não só o suicídio direto, mas também o suicídio indireto, cometendo excessos para com a saúde do corpo físico. Então, exceto nos casos de suicídio, quando aqui chegamos, já temos um tempo para aqui permanecer. Justamente o tempo que nós necessitamos para nos reajustarmos
com as leis de Deus. E ela continua dizendo, já de volta para o livro Conflitos Existenciais, que a inevitabilidade do acontecimento exige que se tenha sempre em consideração o seu impositivo, de modo que as ilusões cedam lugar à realidade, e mesmo as fantasias que constituem recurso de devaneio e prazer para muitos, sejam diluídas sem aflições nem desencantos. Então, meus irmãos, já que é inevitável, é preciso que pensemos nela, como um fenômeno natural e que nesse pé comecemos a nos preparar. Mas nos preparar como? Vamos ver aqui adiante como é que nós vamos nos preparar. Então, ela continua dizendo que o amadurecimento psicológico do indivíduo trabalha para considerar que, por mais longa se apresente a existência, chegará sempre um momento em que será interrompida, e dessa forma equipa-se de sentimentos de renúncia e de abnegação, tornando-se grato pelas experiências adquiridas, assim como anelando pela conquista de outras realizações enobrecedoras. Então, vejam, o amadurecimento psicológico do indivíduo. Isso é, vamos dizer assim, o normal, né? Se não morremos cedo, aos poucos e poucos vamos amadurecendo, a idade vai avançando e vamos amadurecendo, vamos mudando hábitos, vamos reconsiderando situações, vamos reconsiderando sentimentos e vendo exatamente como que como nós precisamos nos modificar para vivermos melhor e aguardarmos esse momento que mais dia menos dia chegará. Não sabemos quando, mas precisamos viver cada dia como se fosse o último. E aqui nós vemos, olha, uma figura que eu achei muito interessante, um irmão nosso lá no caixão, né? E o espírito se desligando dele, que é o que acontece, né? No momento da morte. Então, o processo desencarnatório pode operar-se gradualmente e com lentidão muito variável, chegando ao ponto de durar alguns dias, semanas ou meses, nos indivíduos cuja vida foi toda material e sensual. Quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Esse trechinho foi retirado do Livro dos Espíritos, eu não sei por que cortou aqui o capítulo, a pergunta também, mas está lá no livro dos Espíritos, inclusive explicando a diferença entre morte e desencarne, que é diferente. Nós morremos porque cessou a atividade do corpo físico, porque cessaram as forças, o nosso fluido vital foi chegando ao fim, porém, não necessariamente desencarnamos, nós só desencarnamos quando conseguimos nos desligar todo os liames que nos prendem ao corpo. E os espíritos disseram a Kardec que esse processo de desencarne, ele se opera gradualmente, mas com lentidão também muito variável. E o que é que vai determinar isso? O que vai determinar é se o indivíduo teve uma vida muito material, muito sensual, ou se ele se dedicou às coisas do espírito, se ele procurou vivenciar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, se ele procurou se desapegar das coisas, se ele não teve uma vida desregrada, né, principalmente na área do sexo.
Então, tudo isso vai contar na hora em que o desencarne for acontecer. E vejam, quanto mais o espírito se identifica com a matéria, ou seja, quanto mais material nossa vida, quanto mais nos importamos com coisas materiais, com bens, com dinheiro, né, com sensualidade, coisas desse tipo, nós sofremos mais ao nos separarmos da matéria. Então, vale muito a pena rever certas posturas, viu? Quanto ao fato de a alma não ter consciência de si mesma imediatamente após deixar o veículo somático, a doutrina espírita ensina-nos o seguinte: aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 164. Então, vejam, abrindo aqui um parênteses, lembrando o dia do desligamento do nosso querido Chico Xavier. Imaginem como deve ter sido suave o desencarne de Chico Xavier, que ele passou a vida trabalhando pela caridade, ajudando pessoas, minimizando o sofrimento das pessoas, dedicado o seu tempo total à caridade. Então, realmente, Chico, ele viveu como um missionário mesmo. Ele viveu apenas para cumprir o seu mediunato, que foi muito lindo, né? E trabalhou na caridade apenas o tempo inteiro. Então, vejam, quanto vale a pena. O desligamento dele deve ter sido lindo demais, suave demais. Nós podemos também ir em busca desse momento mais suave para nós. Mas aí voltamos aqui para a nossa benfeitora Joana de Ângeles, quando ela vai dizer no livro Conflitos Existenciais que muitos males podem ser evitados quando se estabelece um programa consciente para a morte, que faculta a aquisição de recursos morais de imediata aplicação, capacitando o ser humano para a compreensão da jornada efêmera em que se encontra e do prosseguimento da realidade que enfrentará após o despir dos trajes orgânicos. Então, vejam bem o que ela fala aqui, de tamanha importância, né? Muitos males podem ser evitados, como quando estabelecemos um programa consciente para a morte, que nos faculte a aquisição de recursos morais de imediata aplicação. Que recursos morais são esses, gente? Está lá no Evangelho de Jesus, né? Amar, amar e amar. Fazer a caridade, sermos disciplinados, sermos pessoas que estejamos todos os dias correndo atrás de diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, aprendendo a perdoar no nosso dia a dia. E é isso que vai nos capacitar realmente para que esse prosseguimento lá no plano espiritual seja mais tranquilo, seja diferente daquilo que encontram aqueles que nada fizeram em termos espirituais. Mas eu achei muito interessante, lendo crônicas, né, de Irmão X. Irmão X, para quem não sabe, é o espírito Humberto de Campos. Ele
ele adotou esse pseudônimo no plano espiritual de Irmão X, e ele fez, assim, uma espécie de crônica a respeito do treino para a morte. Aí alguém vai perguntar assim, mas existe isso? Como é que eu vou treinar para a morte? Bom, ele colocou alguns pontos aqui, 10 pontos, que eu tentei resumir da melhor forma, para que não fique também muito extenso, mas depois, se alguém quiser ler na íntegra, vocês vão encontrar lá no YouTube, viu? Crônicas do Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. Então, o primeiro passo que ele estabeleceu para se fazer esse treino para a morte foi o seguinte: ele chamou atenção para o prato de cada dia, e ele recomendou diminuir gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Mas aí alguém vai perguntar assim: ah, mas é pecado comer a carne dos animais? Gente, não é pecado comer a carne dos animais, porque nós fomos criados assim, com essa cultura, né? Mas nós precisamos diminuir verdadeiramente, porque a carne dos animais, quando chegam no nosso estômago, ela chega também levando energias um pouco densas, né? Um pouco não, muito densas, porque no momento do abate, o animal sofre muito, e esse sofrimento fica ali, aquelas toxinas do sofrimento experimentado por ele, fica ali na carne que nós vamos comer. Então, ele diz: diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Aí ele faz alusão na crônica de um bife de vitela, do lombo de porco temperado com sal. E ele fala que ao ingerir essas carnes, que a gente planta na nossa barriga um verdadeiro cemitério, porque essas carnes vêm impregnadas dessas energias de sofrimento. Se alguém quiser também procurar ler mais sobre isso, existe um livrinho de Ramatiz chamado Magia de Redenção, que ele fala dessa questão da carne dos animais. Então, não é tirar completamente a carne, é diminuir, tá? Ingerir menos vezes durante a semana, substituir mais por coisas mais leves, legumes, peixe. O passo 2, para treinar para a morte, ele disse o seguinte: os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. E aqui ele se referiu às bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas ingeridas em grande quantidade causam muitos problemas ao nosso corpo físico, né? Aqueles que bebem desbragadamente podem ser vítimas, por exemplo, de uma cirrose hepática ou de outras doenças mais que venham a comprometer os rins, por exemplo. Então, ele fala que esses irmãos que desencarnaram no exercício exacerbado da bebida, eles chegam ao plano espiritual que faz pena e dó, porque eles ficam desesperados, querendo encontrar encarnados que possam também ingerir essas bebidas e que eles possam, estando ali, imantado aquele irmão, sentir aquelas emoções. Então, ele diz que faz pena mesmo você ver um irmão, um espírito, no plano espiritual, que fez um uso bem longo aqui na Terra desses excitantes. O passo 3, ele diz assim: tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Bom, todos nós já sabemos o que o fumo faz no nosso organismo, né?
Já se ouviu dizer até que o fumo faz mais estragos ainda do que a bebida. Todos os dois fazem estrago, mas o fumo mais ainda. Existe aí, né, num cigarro, acho que 4.000 substâncias que são terríveis para a nossa saúde física. E o fumo compromete tudo, compromete o sistema circulatório, compromete o sistema digestivo, né? Compromete o sistema respiratório. Então, ele diz que é terrível. O camarada chega lá no plano espiritual, dependente de tabagismo, né? Um tabagista. O quarto ponto, ele diz assim: não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. Os narcóticos aqui, ele se refere às drogas, né? Mas as drogas de variada ordem, de várias espécies, não só a cocaína, não só a maconha, não só o crack, né? Que são terríveis, mas as drogas mesmo, da farmacologia normal, que nós tomamos para esquecer dos problemas, para dormir bastante, né? Então ele diz assim: aguente firme os golpes da luta, porque na verdade esses narcóticos trazem para nós uma dependência muito grande. E uma vez dependente, fica bem difícil sair disso. O passo 5, ele faz uma pergunta, ele diz assim: e o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, assim, o sexo, ele foi criado para procriação, ele foi criado para uma troca de energia. Não há mal nenhum, né, se praticar o sexo de forma responsável, com alguém a quem amamos e quem confiamos, mas o que se vê hoje é uma total desconsideração das funções genésicas. As pessoas estão fazendo sexo como se faz qualquer outra atividade da vida cotidiana, normal. Né? E o que a gente vê hoje, eu estava vendo essa semana no Fantástico, né? Já existe até a família Crisal, gente. É um homem e duas mulheres na mesma casa, constituindo uma família só. E eu fiquei me perguntando como é que funciona isso, né? É difícil a gente conseguir compreender muito bem isso, porque isso, na minha maneira de ver, é uma anomalia. O certo é o relacionamento entre duas pessoas, mas três. No meu tempo de juventude, isso tinha outro nome. Mas, enfim, ele chama atenção para isso, porque as pessoas que são dependentes de sexo, existem realmente sexólatras. E se vocês tivessem a oportunidade de ler sobre isso, vocês iriam ficar assim, boquiabertos, porque é muito triste a pessoa que é viciada em sexo. E quando parte daqui, fica uma perturbação tão grande do outro lado, e é por isso que ele diz assim: muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor, porque passa para o lado de lá, não pode mais praticar sexo, né? E ficam vivendo aquele inferno achando que é amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinada a fazê-las.
Por que que ele chamou atenção para isso? Para que a gente vá treinando o desapego ao dinheiro, às coisas materiais, né? É, ele não quer dizer que você tem que se desfazer de tudo e como São Francisco fez, né? São Francisco, ele foi um caso assim excepcional, um despreendimento fantástico de pegar tudo e doar para os pobres e viver na pobreza, né? Ele não quer dizer isso, mas ele diz assim: se você tiver alguma posse terrestre, não adie as doações. Doe a quem você achar que deva. Por quê? Porque quando você partir daqui, você não vai levar na bagagem nada. Você não vai levar imóvel, você não vai levar dinheiro, você não vai levar roupa, não vai levar nada, joias, nada. Vai ficar tudo aqui. Então, em vida, você já pode deixar já separadinho. Olha, isso aqui vai ser seu quando eu daqui partir. Porque você não vai levar nada. O sétimo passo, ele diz assim: em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. É aquilo que ele fala, que é preciso que a gente esteja sempre com a papelada toda pronta, tudo organizadinho, para na hora que chegar uma doença tipo um infarto, que fulmina na mesma hora, por isso que ele diz assim, doenças fulminatórias chegam de assalto. E a gente não tem tempo de organizar nada, porque já foi. E aí, aqueles que ficam na retaguarda, nossos entes queridos, né, que ficam com a bomba na mão para cuidar. Então, é uma outra coisa para se pensar e se treinar. O passo 8 ele diz o seguinte: sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação. É amar, gente, amar, mas amar sem aquela ideia de posse, que é meu, a minha mulher, é meu marido, é meu filho. Nós criamos os filhos para a vida. Nós, os pais, somos veículos para trazê-los de volta à paisagem terrena. Apenas isso. Precisamos amá-los? Sim, vamos amá-los. Dar o melhor que tivermos em nós. Para não se apegar a ponto de reter aquele ente querido do nosso lado e não querer até que progrida, que se expanda na vida, né? Eu vejo aí casos de filhos que querem ir para outro país, estudar, morar, viajar, enfim. E tem famílias que têm verdadeiros dramas com relação a isso. Porque, ai, meu filho tem que ficar perto de mim. Quando a gente ama, a gente liberta o outro. A gente não prende a nós. A gente deixa que ele alce seus voos. Porque nós estamos aqui para voar verdadeiramente. Mas sempre em busca do progresso. O passo 9. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. É isso, gente. Não importa se é espírita, não importa se é protestante, se é da Igreja Universal, se é adventista do sétimo dia, não importa. Se você já tem o tesouro, porque é um tesouro. Quando a gente tem uma fé religiosa, a gente tem um sustentáculo, a gente tem um porto seguro. E é por isso que ele diz assim: é o tesouro de uma fé. Viva de acordo com seus preceitos. Não adianta dizer que eu sou católico, eu sou protestante, eu sou adventista, eu sou isso, eu sou aquilo, se eu não faço nada para me melhorar dia nenhum. Ir ao templo não acrescenta nada. O que acrescenta é o bom uso que a gente faz do que a gente aprende no templo, ou fora dele, nos livros, né?
E o 10º passo, ele diz o seguinte: faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. E ele completa dizendo assim, que com relação a esse 10º passo aí, ele diz assim, que as pessoas nem sempre vão gostar da gente, e a gente nem sempre vai gostar daquela pessoa, mas isso não importa. A gente não tem que ter aquela preocupação de agradar, a gente tem que ser gentil, a gente tem que ser civilizado, mas fazer o bem sem se preocupar se o outro vai ficar satisfeito ou não, não importa. E aí ele conclui dizendo o seguinte: por essa razão, em qualquer circunstância, os, o seu mantenha o seu nobre sorriso, trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer, ou seja, existem coisas que nós ainda não temos, né, condição de saber nos mínimos detalhes. Irmão X, que é o irmão Humberto de Campos. Mas eu queria recomendar aos queridos irmãos a leitura de um livrinho chamado Voltei. Esse aqui, meus irmãos. Voltei. Esse livro, ele foi escrito pelo irmão Jacó, na psicografia de Chico Xavier. Muito interessante. E ele conta como foi o desligamento dele por ocasião da sua morte, como foi o desligamento, ele conta todo o processo, conta toda a ajuda que recebeu dos espíritos benfeitores, mas principalmente o amparo que ele recebeu da filha Marta, que já se encontrava no plano espiritual e que veio socorrê-lo no momento mais difícil. Então, recomendo a leitura, assim como recomendo também, lá no YouTube, existe um vídeo, eu não tive como trazer, porque eu nem sei como compartilhar aqui um vídeo, mas é o Desencarne de Dimas, que é contado passo a passo, e tem as imagens também, né, de como as coisas se processam, a ajuda dos espíritos, o desligamento de cada liamezinho. Então, vale a pena assistir, é um vídeo curtinho, mas muito rico mesmo. Então, irmão Jacó diz o seguinte: não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. E é isso. A gente não pode achar que porque está frequentando o centro espírita, está indo ouvir a palestra, está indo tomar o passe, ou está trabalhando em determinado serviço de benemerência, que a gente já está quitado. Existe um caminho muito longo a percorrer para essa quitação, né? E ele diz mais aqui, olhem, como é que isso deve se processar. Guardem a certeza de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código de sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Vejam, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. Não basta comentar, não basta ler. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos
Não podemos confundir. E o que é que tem lá nesse código, gente? Aí a gente vai aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe de lá apenas 2 dos mandamentos que encerram tudo. São os mandamentos que dizem tudo. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 11. Então, meus irmãos, esse é que é o código. O código não é apenas frequentar o centro espírita, frequentar a igreja, ou fazer esse servicinho, aquele de benemerência, mas é viver intensamente os 2 mandamentos. Querer para o próximo aquilo que queremos para nós. Amar ao próximo como a nós mesmos. E o outro, amar a Deus. E quando amamos o próximo, estamos amando a Deus, estamos dando a Deus aquilo que Ele realmente espera de nós. Mas amar como, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus. E o que é isso? Está lá no Evangelho para complementar. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, ser probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E isso vale para nós também. Nós somos esses espíritos, filhos de Deus, que precisamos nos elevar ao infinito, que precisamos verdadeiramente aprender a amar no sentido profundo da palavra. E para finalizar nossa apresentação, eu peguei aqui uma frasezinha de Chico Xavier, que eu achei muito, muito interessante, que Chico disse com aquela simplicidade que ele era peculiar, né? Ele diz assim: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer e que morra como quem soube viver direito. Então, voltar a frisar para vocês: o homem morre como vive. Então, se o homem morre como vive, nós precisamos viver melhor, para morrer melhor, né? A morte, vou repetir, do corpo físico, chegando do outro lado, levar alguma coisa de boa na bagagem, né? Alguma coisa boa na bagagem, levar boas obras, levar virtudes, levar amor no coração, enfim, vivenciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia. Sabemos que não é fácil, porque, como disse mesmo, como asseverou Jesus, o céu padece violência, mas dia a dia, fazendo uma reflexão sobre, no final do dia, sobre o que fizemos, se resolvermos nos perguntar cada dia o que eu fiz hoje de bom, porque não é só fazer grandes obras, ser gentil com alguém, ajudar alguém a atravessar uma rua, dar um lugar para uma pessoa mais velhinha sentar-se, ser delicado, se interessar pela dor do outro, dar um conselho, dar o ombro,
São formas de caridade que fazem toda a diferença, que vão burilando os nossos sentimentos. Então, meus irmãos, muito obrigada pela paciência de me ouvir, muita paz para todos. Até uma próxima oportunidade. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração.